O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sónia Sapage, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes e isto é o Poder Público. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 12 de março, um dia depois do Primeiro-Ministro ter apresentado o plano de desconfinamento e 3 dias depois da posse do Presidente da República para o seu segundo mandato. Sónia Sapage, o plano de desconfinamento é, nas palavras de António Costa, muito prudente. Mas desta vez tivemos uma inovação. O Presidente partiu para o Vaticano sem saber de nada e não falou ao país. Como é que explicas isto? o Presidente quis fazer saber que não teve conhecimento do plano, dos detalhes do plano, antes das outras pessoas e que por isso talvez não o pudesse caucionar. E isso explica-se assim para mim. Porque, entretanto, a verdade é que o Marcelo já aterrou no Vaticano, já falou sobre o plano, já o elogiou, considerou prudente, considerou positivo, fez-lhe imensos elogios em relação às coisas que avançam e às que não avançam, à combinação de uns indicadores dos indicadores entre si. Portanto, o que ele diz e repete de novo lá é que, de facto, não teve conhecimento dos detalhes, apenas quando aterrou em Roma. Mas esforçou-se por explicar que esteve sempre em contacto com o Primeiro-Ministro, estiveram juntos na reunião do Infarmed, estiveram no jantar a 10 de março e, portanto, o que ele quis dizer lá é que continua a haver coincidência e convergência estratégica entre todos. Portanto, isto é Marcelo e António Costa a fazerem política, se queres que te diga. E eu acho que este plano ainda suscita bastantes dúvidas, mas, sobretudo, eu temo que seja mais para funcionar como um balão de oxigênio, para nos dar um fôlego extra, para ficarmos em confinamento mais um bocadinho, do que para correr grandes riscos. Eu não vejo bem aquela crítica de quem diz que isto é um plano para desconfinar rápido demais e que vai ser demasiado. Não, porque eu acho que este é um plano que nos diz que parece que vamos desconfinar, mas que na realidade nos mostra que isso só vai acontecer se nós cumprirmos aqueles indicadores e se os indicadores o permitirem. Portanto, na verdade, aquelas datas podem vir a acontecer, mas também podem não vir a acontecer, não é? Pode, de repente, os indicadores não o permitirem e nós ficarmos confinados. Portanto, eu acho até, se querem saber, que é um plano em que o Governo corre poucos riscos, porque está ali respaldado, justificado com a história do RT superior a 1. Se houver RT superior a 1, já estamos no laranja ou no vermelho e, portanto, já podemos voltar atrás e confinar outra vez, ou não podemos desconfinar. E se os casos estiverem acima dos 120 por 100 mil habitantes, também não podemos desconfinar. Portanto, eu não vejo que ele corra grandes riscos, honestamente. Marta Moitinho de Oliveira, reabertura a conta-gotas, penso que esta foi a expressão utilizada pelo Primeiro-Ministro. Parece-te um programa de desconfinamento sensato, como parece à Sónia, penso eu? Eu acho que o programa, a avaliação que nós podemos fazer sobre o plano, resultará muito do que na verdade não está no plano. Ou seja, o plano é um plano do género daquele que foi apresentado em maio do ano passado, ou seja, a organização dele é por datas, mas nós sabemos que isto só vai funcionar se houver testes massivos, nomeadamente no caso das escolas, se houver uma capacidade de fazer testes rápidos para que as pessoas possam estar informadas sobre a sua verdadeira situação. Sabemos também que nem sempre nós conseguimos ter informação sobre as medidas a tomar com a informação certa e das medidas anteriores, ou seja, isso aconteceu muito no Natal, o Governo acabou por adiar decisões por uns dias para poder ter uma ideia concreta sobre o impacto do Natal nos números e, portanto, a sensação que eu tenho é que o plano é muito bonito, tem datas, permite-nos de facto respirar e ter uma ideia
de alguma certeza do que é que nos pode acontecer nos próximos tempos, mas depende muito do que não está lá. E isso é uma incerteza muito grande. Gostei também bastante do quadro, do gráfico, acho que isso ajuda bastante, apesar de ele resultar de um modelo matemático que aparentemente afasta pessoas daquilo, mas na verdade eu acho que aquele quadradinho verde, nós devíamos ter aquilo espalhado por vários sítios das nossas cidades, podia funcionar um bocadinho, e da nossa casa, e o X ia-se mexendo e nós sabíamos onde é que nós estávamos, para também irmos percebendo qual é que era o risco em que no momento estávamos. Acho que o quadro resulta bem, funciona um bocadinho como aquele relógio da troika, da contagem crescente para a saída. É que ele suscita depois algumas dúvidas. Por exemplo, eu não percebo, no caso de nós recuarmos, recuamos para onde? Recuamos para o confinamento total? Recuamos para só as creches abertas? Recuamos... Como é que é? Pois isso não percebo. ficou claro. Acho que há muitas dúvidas. Eu percebi, são decisões, do que eu percebi, são decisões que são tomadas na altura, consoante as características dos concelhos em que isso acontece. E também dos setores. E dos setores, não é? Sim, Pronto. Sim, não ficou muito claro para mim. Não, porque eu acho que eles sabem ainda como é que depois isso acontece, não é? Eu acho que também não fica claro um bocadinho de propósito, porque isso também dá mais margem para na altura decidir conforme a evolução que estiver a registar-se na altura. Sim, provavelmente. Portanto, se neste momento nos dissessem, se acontecer isto, tiramos esta, pode não fazer muito sentido, porque os números na altura podem resultar de outra coisa, de outra variável, porque há muitas variáveis aqui a mexer ao mesmo tempo. E, portanto, isso acaba por dar muita incerteza e convém guardar alguma margem de manobra para que o Governo possa ir para a frente e para trás à medida das necessidades. Estás a ver? Eu acho mesmo, por isso é que eu acho que é de pouco risco, porque acho que fica, de facto, muita margem de manobra para ir para a frente, para vir para trás, para ficar parado. Sim, para ficar parado. Muitas hipóteses. Sim. Eu acho aquelas datas são indicativas. Certo, eu acho que o maior risco aqui tem um bocado a ver, não tanto nesta fase inicial, mas naquela fase em que as datas saltam efetivamente 15 em 15 dias. Eu não sei até que ponto é que de 15 em 15 dias há informação suficiente sobre o impacto que as medidas que vigoraram nesses 15 dias já têm nos números. Nós no Natal, eu volto a repetir isto, no Natal adiaram decisões para esperar, para ver até que ponto é que as decisões do Natal tiveram ou não influência nos números finais. E, portanto, eu não sei se vão ter a certeza de podermos abrir para a nova fase tal como estava no calendário. O que é que os números nos dizem sobre isto? Não tenho a certeza sobre ou então existirá um novo modelo de acompanhamento do impacto das medidas nos números, não sei. Mas é por tudo isso que eu acho que, de facto, isto, ao mesmo tempo, atira-nos um bocadinho de areia para os olhos, porque se não tiveres esses números, se não tiveres nenhuma informação para saber onde é que estás naquele mapinha de 15 em 15 dias, a verdade é que o Governo pode não mudar nada, não é? Pode esperar mais 15 dias e, portanto, permite-lhe uma gestão bastante flexível. Acho o plano bastante flexível. Certo. São José Almeida. Acho é que as pessoas, desculpa Ana interromper-te, acho é que as pessoas o interpretaram como uma coisa muito rígida. Vai ser assim, ponto final. Não vai ser assim. Pode não ser assim. São José, entre quem dentro do Governo queria abrir muito mais e quem preferia aguardar para que baixássemos ainda mais os números de cuidados intensivos, o R, etc. Em que ponto é que ficamos? E ficamos também a saber, como já falámos, a Sónia já falou, que Costa jantou com o Marcelo e que não tinha plano nenhum na véspera. Ainda. Isso é uma forma de dizer a coisa um bocado exagerada. Ele tinha o plano em linhas gerais. Pois, como aliás o Presidente disse agora de manhã... Diferente do que disse ontem à noite, não é? O que vale é que a gente tem estas alegrias diárias. Mas quer dizer, há coisas que ficaram fechadas no Conselho de Ministros, não é? Mas, de facto, como a Sónia disse, o que estamos aqui a ver é um medir de forças político, não é? Entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E isto pode correr mal desse ponto de vista. Pode correr mal. O Marcelo hoje já veio esvaziar, mas é evidente que quem deu a frase ao expresso que ele dá, não é? Quem é que encheu? Ele veio esvaziar alguma coisa que alguém encheu. Não é uma coisa em off.
Não é em O off. Primeiro-Ministro ontem dizia na conferência de imprensa que eu não dei informações aos jornais e que eu saiba, o Presidente também não deu. O Presidente não deu informações, deu uma frase. Deu uma frase, em ONU, bem citada, entre aspas, por Ângela Silva. Portanto, não é rumores nem especulações. O Presidente da República falou com o Expresso e quis que se soubesse que ele não sabia o plano. Compreende-se que também que as dúvidas sobre algumas aberturas de alguns setores, também, pelo menos, se não foi ele que disse, pelo menos foi confrontado com isso, não é? Mas sim, porque ele hoje refere-se a isso. Ele diz que o plano não foi tão além como se chegou a. Não foi anunciar, ele não disse anunciar, é indicar. Portanto, ele tinha noção de que o plano podia desconfinar mais depressa. E o que eu acho é que ele não quis dizer ontem, e por isso não falou, não quis dizer ontem que estava de acordo com um plano que não conhecia na sua totalidade. Fê-lo hoje. Foi cauteloso. Mas o que eu acho é que isto pode, de facto, se correr mal, ou seja, é um jogo de forças. Se correr bem, havia a cooperação estratégica. Se correr mal, quem fica com a responsabilidade do que corre mal é o Primeiro-Ministro. Claríssimo. Não é? Portanto, como tu escrevias hoje, Ana, o Presidente deixa de ser o principal responsável fez questão de deixar de ser agora o principal responsável, não é? Há uma coisa no plano que eu acho muito importante e que é pena que só tenha acontecido agora. Como a Sónia diz, aquilo pode andar para trás em zonas do país, consoante evolui o ERT, o rácio de transmissibilidade e a média de casos por 100 mil habitantes, de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Mas pela primeira vez, a população sabe quais são os critérios científicos que presidem a isto, ditos pela boca do Primeiro-Ministro. E sabe que esses critérios científicos foram estabelecidos pelas equipas de 2 epidemiologistas e especialistas do Infarmed com as suas equipas. E é esta ligação à ciência e este haver indicadores concretos, porque nós até aqui ouvíamos falar, mas era da boca dos cientistas, não era da boca do poder, não é? E ser da boca do Primeiro-Ministro, isto é importantíssimo, porque é isso que vai gerir e vai dar confiança às pessoas. Como dizia a Marta, deviam espalhar pela cidade, naqueles ecrãs publicitários que há, como é que está, em que quadradinho estamos em cada concelho, não é? Pronto. E penso que esses dados têm que começar a ser divulgados com grande pormenor, até diariamente, não é? Para podermos fazer, como disse o Primeiro-Ministro, como quem vê a meteorologia, para saber se vai de chapéu de chuva para a rua. Pronto. Isso por um lado. Quanto à questão se houve ou não houve discordâncias dentro do governo, eu creio que é um bocado, que isso é normal. Desculpem lá, eu acho que isso é normal. Cada ministro tenta defender o seu setor. Portanto, eu admito que o Ministro da Educação quisesse abrir as escolas mais e mais cedo, que o Ministro da Economia quisesse abrir lojas mais cedo, como admito que o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Saúde quisessem mais tarde, porque são quem é que de facto apanha com a batata quente. É a Ministra da Saúde, com a gestão do Serviço Nacional de Saúde, não é? Aliás, que os números estão a melhorar, mas ainda não estão nos patamares que os especialistas indicaram no Infarmed, nomeadamente uma coisa muito importante que é os cuidados intensivos, de modo que possa haver também disponibilidade de cuidados intensivos para outras patologias e, portanto, o Ministro da Administração Interna tem que andar a fiscalizar, não é?
cada um puxa um bocadinho a brasa à sua sardinha, tenta nas conversas, porque eles com certeza discutem, não é? Não tenho noção que um Conselho de Ministros de qualquer governo seja uma cambada de yes-mens que o Primeiro-Ministro diz uma coisa e que toda a gente diz que sim, não é? Portanto, há conversas, há discussão, e nós temos sabido até publicamente de algumas tensões à volta de dossiês. Portanto, eu acho que isso faz parte da vida. Do ponto de vista político, o que eu acho que há aqui assim um começo, ou um relançamento, ou uma subida de patamar, é na tensão e na gestão, não é tensão, porque pode ser tensa e não tensa, a gestão do relacionamento institucional Presidente-Primeiro-Ministro. Há aqui uma mudança, certo? Há aqui uma mudança e agora É uma mudança então, que começou com o início do segundo mandato do Presidente. há coisas que se nós escrevêssemos sem saber, Estão escritas nas quase que estrelas. acertávamos. Não é? Estão escritas nas estrelas. Não, pois estão escritas nas estrelas, como dizia o nosso Santana Lopes. muito simpático Santana Lopes. Vamos para o segundo mandato do Presidente, que parece que pode vir a ser very spicy, a avaliar estes 3 primeiros dias. Sónia Sapaz, o que pareceu o discurso de Marcelo, a tomada de posse, uma linha de rota para o segundo mandato, ou estes 3 dias são mais linha de rota para o segundo mandato? Ou concretamente a quinta-feira à noite? Há uma coisa que não combina. É o discurso de terça-feira e o comportamento de quinta-feira. Não combina. Porque o que ele prometeu no discurso foi convergência em questões de pandemia até ao fim da pandemia. Prometeu que estaria ao lado do governo, que faria o seu papel, e isso de facto não combina com esse lado de se querer pôr de parte da tomada de decisões. De facto, não combina. Há aqui eu acho que há aqui uma grande divergência entre o que ele diz em ON e o que fontes de Belém também fazem passar aos jornalistas. Enfim, mas eu acho que em geral foi um bom discurso, foi um discurso muito preocupado com questões sociais atuais, vai ao encontro do que são as preocupações do país. Ele falou no discurso em combater as mais graves pandemias e obviamente não se referia só à Covid, referia-se também a outras questões políticas com que nós nos debatemos. Ele pedia uma democracia com mais inclusão, com mais respeito, com mais tolerância. Ele falava inclusivamente no respeito pelos portugueses, além do género, do credo, da cor de pele. Fala do mito do português puro. Ele trouxe de facto, ele trouxe coisas muito importantes para este discurso. Ele já antes tinha falado delas, como aliás diz no próprio discurso, já antes tinha falado de algumas delas e fez questão de dar a entender que não se esqueceu e que era uma democracia mais democrática. Passa a brincadeira. Depois falava também, antecipava um bocadinho o que seria isto do desconfinamento e dizia que era preciso desconfinar com sensatez. Eu acho que há ali algumas pistas para o que podem ser os próximos tempos, mas ele próprio disse, fora do discurso e antes, disse-o ao público, que vai ser um mandato absolutamente imprevisível. E acho que imprevisível é mesmo uma palavra que marca e vai marcar este novo mandato, como se viu pelos primeiros 3 dias. Marta Moitinho de Oliveira, escreveste sobre as 5 missões Marcelo, que são 5 grandes compromissos para os próximos 5 anos, mas pronto, são compromissos fortes, e nomeadamente há um compromisso que é de arranjar uma grande alternativa do governo ao governo PS, e esse se calhar vai marcar também este mandato. O que é que pensas?
Sim, eu acho que já durante a campanha eleitoral, o Presidente da República, nas entrevistas que ia dando, punha muita tónica na necessidade de estabilidade e, na verdade, continua um pouco assim nas mensagens que vai transmitindo. E sempre foi interpretado essa questão da necessidade de estabilidade também com o facto e que ele daria sempre a mão ao governo enquanto não houvesse uma alternativa. Durante a pandemia, o que me parece é que não vai haver espaço para uma crise política. Ele já disse várias vezes que não vai haver espaço para uma crise política nestas circunstâncias. Mas o que me parece aqui é que ele também, ao fixar estas missões que ele disse serem suas, ele acabou também por... eu destacava uma em particular, porque não é uma missão que dependa só dele, e é uma batata quente que ele passa a António Costa, na verdade, porque ele dá aqui um salto de exigência relativamente ao que se falava há cerca de menos de um ano atrás. Quando nós começámos na pandemia, o que se passou foi que o governo, durante algum tempo, e enquanto não tínhamos noção de quanto tempo é que isto também poderia demorar, o governo dizia que o objetivo era regressarmos a fevereiro de 2020 e, portanto, regressar ao pré-pandemia. O que ele disse no seu discurso da tomada de posse foi que era preciso muito mais do que isso. Regressar àquele ponto não era suficiente, era preciso reconstruir tudo. Ele faz uma lista de exigências que vai desde as coisas mais lógicas que nos lembramos no imediato até à questão da saúde mental, que é uma questão que vai ficar e vai afetar durante muito tempo a sociedade portuguesa, os impactos que esta pandemia teve e o facto de estarmos isolados. O que é que eu quero dizer com isto? Estas missões dele são bastante concretas, são muito amplas, ele tocou em quase todos os pontos, muito transversais. Ele disse que ia ser um discurso de síntese e realmente foi verdade. Ele tocou em tudo, sendo bastante direto no que queria fazer. Mas ele acaba também por ficar um bocadinho, do ponto de vista político, ele acaba por ficar um bocadinho preso a esta situação de que, não havendo uma alternativa clara, ele fica um bocadinho refém também do que o governo vier a fazer. Sendo que ele disse ele costuma dar como exemplo o que se passou em França quando o presidente Jacques Chirac tomou posse. Uma das primeiras coisas que ele fez foi demitir o Parlamento. E o que aconteceu foi que não houve... Como a oposição não venceu as eleições, esse presidente ficou refém dessa sua decisão. E, portanto, ele nunca tomará a decisão de avançar para um cenário de uma crise política ou ele próprio desencadeá-la, enquanto ele não tiver a certeza absoluta de que é a oposição que vai ganhar as eleições. Portanto, ele costuma dar este exemplo, e este exemplo diz tudo sobre o que é que ele vai fazer nos próximos tempos. Claro que a tensão é muito visível e estes silêncios e estas meias palavras são muito... Mesmo que hoje ele já tenha vindo esvaziar o balão, os silêncios e as palavras estão lá e cada um marcou o seu território. O governo assumiu a sua posição executiva e decidiu o que queria decidir, e ele fez o que tinha a fazer, que era mostrar que não estava completamente a par e a concordar com aquilo e que queriam um plano mais sensato, mas acabou por hoje dar a mão ao governo. E, portanto, nós vamos andar neste jogo político durante muito tempo, mas enquanto a pandemia estiver, penso que não acontecerá nada diferente do que nós estamos a ver agora. Nada de grave. Aliás, o Presidente acha piada porque ele acabou agora nesta declaração no Vaticano de dizer que a cooperação estratégica mantinha-se enquanto houvesse pandemia, mas depois corrigiu e tal, mas deu a entender que o fim da pandemia, que enfim, pelo menos falamos em vacinação Ele diz em que a agosto. cooperação estratégica sobre a pandemia se mantém até ao fim da pandemia. É isso que ele diz. Mas eu acho que ali houve um momento em que dava quase a ideia de que havia paz. Mas todas essas frases, essas nuances são interessantes sempre de observar e de acompanhar, porque elas são muito significativas e vão-nos permitindo fazer leituras muito mais afinadas do que na verdade se vai passando entre eles. Da relação entre aqueles dois. São José, já disseste que estava escrito nas estrelas, citando Pedro Santana Lopes, que as coisas iriam mudar. E como é que antevês este segundo mandato de Marcelo? Vai ser, no fundo, por muito que o Marcelo, na campanha eleitoral, tivesse quase renegado que faria um segundo mandato diferente daqueles de Soares, Sampaio demitiu um governo.
no cavaco, a verdade é que estes 3 primeiros dias indicam que vão acontecer coisas, pelo menos. Mesmo que não sejam coisas ao nível de Jorge Sampaio e até de Mário Sim, Soares. não, eu acho que isso não faz, ele não faz, isso não faz, não, ele não irá fazer, não irá repetir o modelo de nenhum presidente, nem nisso, não é? Porque ele tem a sua habilidade própria e tem a sua maneira de intervir própria e é uma pessoa superiormente inteligente também, não quer dizer que os outros não fossem, mas não é o estilo dele. O estilo dele é este, não é? Marcelo Rebelo de Sousa tem o privilégio de saber muito bem como é que funciona a comunicação social e, sobretudo, o jornalismo político. Ele foi jornalista político. Não nos podemos esquecer que ele foi chefe Ele foi nosso do colega. Expresso e foi jornalista durante alguns anos. Aliás, há 2 políticos em Portugal que têm bem essa experiência e por isso é que também são tão hábeis neste jogo, que é Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito bem que frase diz a um jornalista em ONU, que informações faz para passar para fora através de assessores e portanto, ele sabe como é que se faz, não é? Pronto. E vai servir-se dessa sua capacidade e dessa habilidade, vai ser diferente do primeiro mandato, mas eu não creio que ele vá ter nunca nenhuma atitude drástica, porque não está, não é do seu caráter também esse tipo de não penso que não irá agir nunca de forma que não seja absolutamente cuidadosa e racional. Agora que vamos ter um presidente que se colocou no centro do sistema, não só no discurso da posse, para mim o discurso até mais importante dele é o discurso da noite eleitoral logo, porque estava lá tudo o que ele veio dizer na posse já lá estava, é um discurso fundador do segundo mandato, é o discurso da noite eleitoral, e ele assumiu-se como o fiscalizador do sistema, como o árbitro do sistema, sendo que ele, como presidente de um semipresidencialismo português, tem muito poucos poderes. Claro. Não é? Portanto, tem o que é que ele tem? A magistratura de influência, e é o que ele está a fazer, a sua magistratura de influência. Não é? Ele hoje esvaziou o balão, hoje não, afinal concorda com tudo e nunca teve dúvidas, não é? Mas, de facto, ele está a lançar as pedrinhas no chão para se precisar reencontrar o caminho para casa. Ou seja, se precisar sair de cena como principal responsável da pandemia, quem apresentou o desconfinamento foi o primeiro-ministro sozinho. Ele até concordou, mas ele não deu a cara nesse dia, não é? É isso que vai ficar. E eu acho que é escreveu. Desculpa dizer mais uma coisa. Eu acho um pouco absurdo que a viagem para o Vaticano não pudesse ter sido às 10 da noite. Ele foi de Falcon, com certeza. Não foi num voo comercial. Que a viagem tivesse sido adiada. Devia ter sido adiada. Porque quem fala todos os 15 dias, cada vez que há estado de emergência, com declarações emotivíssimas, como ele faz, e paternalistas para o país, depois, no dia, na hora H, que era às 8 da noite do dia 11 de março, não é? Que era quando o país ia conhecer os planos da pólvora, ele põe uma coisinha no site da presidência, mete-se num avião e nem sequer está no país quando as medidas são anunciadas. Acho que segundo fontes próximas, se tivesse falado ao país, nunca mais chegava ao Vaticano. Mas pronto, estou só a citar fontes próximas. Eu acho isso tudo muito engraçado. O Falcon até Roma são 2h30, 3, se não for menos. E temos um presidente que se gosta de deitar tarde, portanto, nem o problema... Por amor de Deus. Eu acho tudo isso muito engraçado, mas acho que é Isto é já o tal jogo político, não é? Ele está a lançar as pedrinhas para se tiver que voltar para casa, pronto.
É boa metáfora. assim, o Presidente fez isto desde sempre, não há aqui novidade nenhuma. Eu lembro-me de se escrever, quando decidiram acabar com as reuniões do Infarmed, que eu era o Presidente a descolar do Governo, É que o verdade. Presidente não queria falar no fim das reuniões do Infarmed, porque parece que ficava em cima dele toda a decisão, toda a discussão, era ele o porta-voz das conclusões. E na altura escreveu-se Marcelo a descolar do Governo. Agora escreves Marcelo a descolar do Governo. E a verdade é que ele, na verdade, ele nunca descolou do Governo. É muito conveniente ter esta posição de que está dentro e fora. Ao mesmo tempo que está dentro, porque está naquela da convergência e da proximidade institucional, convergência estratégica, ao mesmo tempo que está dentro, está fora, porque é crítico e não vê as medidas e não vai caucionar e não. Acho que é muito conveniente, mas acho mesmo que é só política. Pois, Mais mas nada. política, É só isso. política. É um Não jogo é uma político. divergência de fundo, não é nós depois pomos-nos a interpretar estas coisas. Ele, em imensos casos, já pressionou o governo, pressionou, ou antes do governo tomar uma decisão, apareceu ele a dizer que era preciso tomar aquela decisão. Portanto, é política. Eu não valorizo demasiado o que aconteceu ontem. Mesmo. Não, eu Eu, por também não, acaso, mas é um sinal. acho que apesar de tudo Ouve é lá, diferente. eu não valorizo demais. Mas Por é um acaso sinal. valorizo, É um confesso. sinal de como é. Confesso que, apesar de tudo, nessas reuniões da Infarmed eles estavam de acordo, embora talvez ele gostasse de não aparecer sempre como porta-voz. Mas com o fim das reuniões, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente estavam de acordo que aquilo acabasse. Não foi o Presidente a pedir o fim das reuniões da Infarmed. Não sei. Não sei, eu acho é que vamos ter aqui muitos poderes públicos muito divertidos nos próximos tempos, já que a gente tem que se divertir com alguma coisa, porque a Covid não nos faz divertir muito, não é? Mas Bem, pronto, eu estou com a Marta, eu acho que só haverá realmente essa cisão entre Presidente e Governo, para já, fora do contexto de pandemia, e depois quando começar a desenhar-se mesmo uma alternativa à direita. completamente. Mas eu estou vai fazê-la. de acordo Marcelo com vai isso. fazê-la. Eu estou de acordo com isso, até porque ele nunca agirá como outros presidentes agiram. Agora, que esta tensão tem a ver com a maneira de ser de ambos, e isto vai repetir-se, sendo que agora Marcelo está mais livre, não é? Para poder ser um bocadinho mais mauzinho. Coisa que ele também sabe ser, gosta de ser, e agora as mãos livres vão dar. E mais tutelar também, tentar ser mais tutelar. Bem, o Poder Público fica hoje por aqui. Voltamos para a próxima semana. Até para a semana. Até para a semana. O Público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.